vai. Ok, você está gravando. Então, acho que vocês podem começar, meninas, com a apresentação de vocês. Deixa eu me desligar aqui. Bom dia, pessoal. Dando prosseguimento aí às apresentações, eu só queria uma dica aqui. Primeiro, eu coloco em modo de apresentação do slide, depois eu faço compartilhamento, correto? Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Você pode colocar no modo de compartilhamento e depois colocar em modo de apresentação. Para mim, ok. sim, deu certo desse jeito, Paulo. Vamos ver se funciona para vocês também. Vamos testar aqui. Uhum. Eu só queria fazer um comentário aqui, porque essa minha apresentação, para fluir melhor, eu deixei só a minha parte, depois eu peço a gentileza do Eduardo e o Robert fazerem o mesmo com as suas partes, ok? Maximizando aqui, só um segundo. Tá. Estão conseguindo ver? Sim, em modo de apresentação. Deu bem certinho, Paulo. Perfeito. Então, bom dia de novo. Dando prosseguimento à apresentação hoje dos modelos de velocidade, né? E eu gostaria, inicialmente, apenas de fazer uma introdução sobre a própria dinâmica, né, da tectônica de placas, que eu acho que é importante entendermos qual é a dinâmica terrestre e que ela vai refletir, obviamente, nos modelos de velocidade. Então, no sumário aí começa com uma introdução, depois segue aí com a apresentação do Eduardo, né, o Vênus 2003-2009, segue depois com o Robert, que inclusive vai fazer as considerações finais do uso aí do modelo de velocidade no processo de processamento de dados do GNSS. Então, a teoria da tectônica de placas, ela remonta aos anos 20, né, do século passado. Ela foi proposta inicialmente por Wegener, que era um meteorologista alemão, e ele conseguiu perceber o encaixe que acontecia entre a costa brasileira e a costa da África. Essa teoria, ela levou algumas décadas para ser aceita. A comunidade científica ela só aceitou nos anos 60, em função da possibilidade de ter algum registro, salvo engano, foi por sonar do fundo do assoalho oceânico, em que conseguiram perceber estruturas geológicas que estavam demonstrando realmente uma abertura, pelo menos no caso aí do Oceano Atlântico. Vamos só dar uma olhada aqui nessa figura, para a gente ter uma ideia um pouco da dimensão e do quanto fina é a crosta terrestre, que varia aí de 12 até 70 quilômetros, em relação ao raio da Terra. Então, nós temos uma crosta bastante fina, sólida, com uma resistência mecânica bastante grande, e depois temos o manto. Esse manto, ele de certa forma, ele é líquido, então ele permite, e pelo decaimento radioativo, né, dos elementos radioativos no centro da Terra, é um tipo de... Existe uma questão térmica, né? Então o manto, ele é fluido, existem correntes de convecção que vão da astenosfera até a crosta e vão buscar exatamente esses pontos de fraqueza, que são as bordas e os limites das placas, e se manifestam, né, principalmente na forma de sismos e de vulcanismo. Então, os limites das placas, eu coloquei inicialmente aqui 7 placas, porque são 7 placas principais. Outras literaturas falam de 14 e até 30 e poucas placas, em função, creio eu, até de novos métodos de levantamento e detecção de de placas menores em relação a essas placas maiores. A teoria da tectônica de placas, ela recua no tempo até 3,5 bilhões de anos, que, de certa forma, é o limite, talvez, das rochas mais antigas na Terra, né, da ordem de 3,8 bilhões de anos. Como eu falei, então, os limites eles são dados pela sismicidade, veremos aí na ilustração na sequência. Essa sismicidade, principalmente através dos terremotos, que eles não acontecem, assim, de certa forma, aleatoriamente.
existem certos ciclos sísmicos, né? E essa atividade vulcânica e a própria atividade tectônica, ela vai gerar soerguimentos. Citaria aí o caso dos próprios Andes, né? E abertura de trincheiras oceânicas, diria aí na dorsal atlântica. E esses limites, eles se dão através de falhas. Essas falhas, elas podem ser convergentes, divergentes ou transformantes. Veremos na sequência. Então, vamos só considerar que a litosfera ela tem uma maior resistência mecânica, a astenosfera existem essas correntes de convecção, e o núcleo interior ele é sólido, né? É composto de ferro e níquel. Então, vamos só relacionar algumas forças dinâmicas, né? Essas forças elas podem estar relacionadas à própria dinâmica do manto, que são essas correntes de convecção. Essas forças estão relacionadas à própria gravidade também, no caso de superfície de aplainamento, ou seja, as intempéries vão desagregando as rochas e, pelo carreamento superficial, elas tendem a se depositar em locais de gradiente hidráulico menor. E tem também as forças relacionadas à rotação da Terra, que são representadas aí pelas marés e pela força centrífuga. Aqui temos umas representações à esquerda e superior, os tipos, as placas e o tipo de limite, que ele pode ser convergente, divergente ou transformante. No caso dos limites convergentes, que é o caso aí da placa de Nazca, está havendo uma subsidência, a placa de Nazca ela está abaixo, a sua movimentação se coloca abaixo da placa sul-americana, uma área de muita sísmica, então esses limites eles são destrutivos porque esse contato vai fragmentar e vai fazer com que, no caso a placa de Nazca, ela saia da crosta e volte para o manto. Então é um ciclo de destruição no caso, porque essas rochas elas estão sendo, vamos dizer assim, derretidas, né? Elas começam a fazer parte de novo do manto e depois ela pode aflorar de outras formas. No caso aqui da dorsal atlântica, nós temos dois movimentos, dois tipos de falhas. Elas podem ser as falhas divergentes, que são representadas aí pela abertura, né, do assoalho oceânico e o soerguimento aí da cadeia de montanhas da dorsal atlântica. Ela tem um sentido, grosso modo, leste-oeste, norte-sul. E as placas e os limites divergentes, que eles são conservativos, ou também chamado de falhas transcorrentes, ela tem uma movimentação leste-oeste. Então, a abertura aí do Oceano Atlântico é o resultado aí de duas forças, né, construtivas e conservativas, e é dado aqui, ó, se vocês perceberem aí, os tons mais avermelhados, eles são mais recentes, né, e os tons mais amarelados, eles são rochas mais antigas. Aqui, para vocês terem uma ideia da relação, ou da correlação entre a sismicidade e o vulcanismo. Então, se vocês perceberem, vocês vão notar que existe um alinhamento de vulcões e um certo alinhamento também da sismicidade, que tem a ver, está correlacionado diretamente com a borda da placa de Nazca. Esse aqui é um recorte do mapa da atividade tectônica mundial, em que representam os limites, né, das placas, e se vocês observarem bem, vocês vão conseguir ver algumas setas mostrando a taxa de velocidade de movimentação dessas placas, né? Ali na Cocos Plate tem cerca de são 7 milímetros por ano, na dorsal atlântica são 3,5 milímetros por ano, ou seja, isso é importante para a gente entender que, uma vez que as rochas elas têm composição diferente, elas têm uma resistência diferente, essas taxas elas são variáveis. Então vai depender, obviamente, da posição, né, da borda, do contato de uma placa com a outra. Ou seja, não é um movimento uniforme, existe uma abertura, existe também um processo de rotação das próprias placas, e essa mensuração, obviamente, tem sido beneficiada com os modelos de velocidade.
Opa, deixa eu só voltar aqui um segundo. Bom, essa animação ela foi feita num software Gplates. Esse software você pode imputar vários projetos, vários modelos, digamos assim, e ela representa essas variações. Eu coloquei aqui cerca de 170 milhões de anos atrás, que é quando realmente começa a abertura aí do Atlântico. Essas linhas em preto aí são as bordas de placa, e as demais linhas aí eu não vou saber exatamente precisar, porque não tem uma legenda aqui. Mas só para vocês acompanharem, na parte superior esquerda, existe aí a contagem em milhões de anos, e vocês vão perceber que existe um afastamento e existem também processos de rotação. Então, essas placas, grosso modo, é como se fosse uma parte maciça, né, sólida, flutuando, de certa forma, num ambiente líquido, né, ou pelo menos com um nível de deformação muito grande. Então, só complementando aí, vocês percebem aí ó, a abertura. Esse modelo, ele é um modelo geológico, eu não tenho certeza se foi agregado alguma informação de modelo de velocidade, mas a geologia é importante porque vamos entender que os modelos de velocidade, eles recuam aí até 2009, pelo menos para a América do Sul. E o modelo geológico, ele remonta aí até 3,5 bilhões de anos, né? Então, vou falar um pouco mais à frente aí sobre até a própria importância da geologia na constituição desses modelos. Então, só para finalizar a apresentação, a animação, estamos chegando aí já a 14, 13, próximo digamos, da configuração atual, né, e é um processo que continua e vem sendo mensurado aí as taxas, né, de deslocamento com bastante precisão em função dos modelos de velocidade. Esses modelos, na verdade, essas observações, né, elas fornecem as estimativas dos movimentos das placas de forma combinada, né, na tentativa aí de se estimar a velocidade angular de uma placa de forma individual. E existem vários, não é só, né, o modelo, as medições por GNSS, mas essas taxas de abertura, né, do fundo oceânico, elas são estimadas a partir de lineações magnéticas. Ou seja, a partir do momento em que a rocha está se depositando, né, inicialmente ela pode ser ela é extrudida, ela está na forma, digamos, líquida, né, como magma, ela tende, os minerais metálicos magnéticos, eles vão assumir a posição do norte magnético naquele momento. Então, uma vez que eu creio que isso deve ser feito sondagem, né? E essa correlação entre... E vamos lembrar também que, né, que o próprio polo magnético, ele altera com o passar do tempo, mas é uma forma de estimar essa abertura. E vamos considerar também a geocronologia, né? Essas rochas, elas são datadas. Então, a partir do momento que você tem a datação da rocha e você tem a lineação magnética definida, você tem condição de acrescentar essas informações no modelo aí de caráter mais geológico. As direções das falhas e transformações oceânicas são paralelas à direção do movimento da placa. E elas são determinadas por sonares de mapeamento e faixas. É aquilo que eu havia falado sobre, né, as falhas divergentes, elas podem ser conservativas e tal, e no caso da abertura aí do Oceano Atlântico, existem duas direções, dois conjuntos de falhas muito bem representados. No caso das medições das estações, né, por GNSS no interior das placas, elas vão acompanhar aí o movimento de uma única placa tectônica, né, num único local, por períodos de anos a décadas. O que vão propiciar encontrar ou determinar uma taxa de movimentação e, obviamente, a direção do movimento naquele local. O vulcanismo e o tectonismo também é importante, porque as direções aí do deslizamento horizontal durante os terremotos, eles são paralelos à direção do movimento da placa.
Bom, então aí, considerando a deformação contínua da superfície, né, a gente tem que entender que isso aí é um desafio a mais, porque realmente a superfície ela está em constante transformação, com taxas variáveis, e vão servir aí de referência para a transformação das posições das estações em épocas diferentes. Vamos considerar, então, que a velocidade e a direção das estações elas variam no tempo, né? Variam de intensidade, tem a ver com a posição da estação, o efeito, né, sobre o deslocamento de uma estação tem a ver com a própria localização dela em relação à sua posição numa placa tectônica em particular. Existem os deslocamentos cossísmicos, ou seja, durante o tectonismo e tal, eles ultrapassam as médias anuais. Esses deslocamentos eles podem ser métricos, ou mesmo de alguns metros. Haja vista aí algumas. Você tem um tectonismo, você tem uma abertura, uma fratura, ou seja, você tem uma movimentação muito intensa num curto espaço de tempo. E na sequência, não é porque acabou o terremoto que essa movimentação ela vai terminar. Existem movimentos de relaxamento pós-sísmico, porque é um processo de acomodação. Um processo de um tectonismo, digamos, o equilíbrio ele ficou instável. Então, esses movimentos de relaxamento pós-sísmico é um movimento de acomodação dessas placas e eles têm também eles ocasionam, né, alguma intensidade na movimentação das placas. Esses parâmetros eles são fornecidos em pontos discretos, ou seja, são as próprias estações. Então, o modelo, para ele se tornar mais aplicável, ele tem que fazer uma interpolação dos valores obtidos para cada estação e transformar isso. Aqui são apenas dois exemplos, ou seja, nós temos pontos discretos, no caso aí da RBMC, e tem que transformar numa superfície contínua, que está, no caso aí, à direita. E essa superfície contínua é quase que o próprio modelo de velocidade, né? No caso aí, foi só uma ilustração para o ano de 2009. Então, esse modelo ele vai determinar a direção e a intensidade, né, desses deslocamentos, e vocês podem observar aí, pelos próprios vetores que são apresentados aí nessa ilustração, de que esses deslocamentos eles nem sempre têm o mesmo sentido, né? Então, isso vai depender, obviamente, das estruturas geológicas, do tipo de rocha. Algumas rochas elas são mais, digamos, têm menor resistência, outras rochas têm maior resistência, e vão resultar nessas diferenciações das taxas de movimentação dessas estações. Eu termino a minha parte da apresentação aí. Eu só diria o seguinte, que eu não sei como é que se dá exatamente a inserção, né, de dados geológicos dentro do modelo. Eu não sei se o próprio modelo... Vamos lembrar que os modelos de velocidade, pelo menos para a América do Sul, aí, eles remontam a 2000. Então, existe aí digamos, um período de tempo relativamente pequeno, né, de monitoramento. E sendo que os modelos geológicos eles podem recuar aí até 3,5 bilhão de anos, né? Então, só para destacar um pouco a importância da geologia, de certa forma, eu tento responder um pouco um questionamento que a Kalima fez aí na apresentação dela. E aí, assim, eu agradeço e passo a palavra aí para o Eduardo. Obrigado. É o Robert que vai falar agora, Paulo. Perfeito, desculpa. E você vai continuar passando a apresentação? Não. Deixa eu... Eduardo, você poderia colocar aí para a apresentação? A minha versão, porque o Paulo atualizou. Tem como você colocar, Paulo, e ir passando? Eu saí e voltei. Caiu a internet. Seja bem-vindo de volta. Eu acho que tem como pedir um controle do Paulo se ele estiver apresentando. Tinha um botão que
Dava pra pedir, não sei como é que faz agora. Só se estiver apresentando pelo PowerPoint do Teams. Em vez de ele abrir a apresentação dele, compartilhar a tela, ele tem que abrir um arquivo pelo Teams para fazer esse negócio, assumir o controle. Entendi. Bom, eu vou procurar minha versão aqui. Então, o Paulo não tá aí, né? Oi, eu tô ouvindo. Ah, você tá ouvindo, Paulo? Tem como você compartilhar sua apresentação, Paulo? Pro Robert e depois para mim? Pois é, a minha apresentação, esse arquivo aqui, ele tá só com a minha parte. Eu Tá tive que bom. fazer isso por causa daquela animação, estava muito pesado. Então, teria que ser um de vocês aí mesmo, porque a Eu vou versão que eu abrir tenho aqui. aqui é anterior. Gente, aproveitando só esse intervalo aí de questões técnicas, ficou alguma dúvida em relação às questões geológicas e tal? Fiquem à vontade aí para se manifestar. Eu acho que a Terra é plana. Vou olhar a nota com carinho. Ó. Aquele cálculo do primeiro trabalho seria tão mais fácil, professora, se a Terra fosse plana. Isso com certeza. Mas por que facilitar se a gente gosta de complicar? Né? Perde a graça, se for muito simples. Inventaram a matemática para quê? Se não fosse para desmembrar essas coisas e complicando. Exato. O Mário, Robert você está com algum consegue, problema aí, porque não? eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Não, eu baixei de novo o arquivo aqui, eu vou compartilhar. Muito obrigado. Agora vamos lá ver como é que faz isso, né? Porque ainda não tinha feito. É na parte de abrir bandeja? Primeiro tu aperta F5 lá no PowerPoint para ele abrir a apresentação mesmo. Aí depois tu vai na bandeja aí do Teams. Dá um Alt Tab na bandeja do Teams e compartilha ela. Alguém tá vendo alguma coisa aí? Tá a tua tela, a mesma do teu PC aí. Pô, tá aparecendo tudo pra gente. Ah, já tá aparecendo já? Tenta apertar F5 aí pra ver se entra. Então, e aí, foi? Uhum. Foi. Ah, tá, beleza. Eu vou passar pro Robert aqui então. Aí, pode voltar no VMS 2003, por favor. Aí. Obrigado, Eduardo. Pessoal, desculpa, porque o meu computador, às vezes, ele começa a dar umas travadas aqui. Eu tenho que reiniciar e voltar, e se eu fosse reiniciar, acho que ele ia demorar mais ainda. Então, perdão aí pelo probleminha aí. Então, retomando, então, a fala do Paulo, né, nós vimos que o processo de deformação, então, do continente da América do Sul, ele é controlado principalmente, então, através do impulso do meio Atlântico, né, a leste, a subducção da placa de Nazca, ao longo da costa oeste, e o Caribe e a subducção da placa do Caribe na costa norte, né.
Então, a ideia desses modelos de velocidade, né, a gente conseguir compreender de forma contínua como se comportam essas velocidades, né, já que as estações elas nos dão as informações de forma discreta, né, em pontos discretos, era necessário que nós pudéssemos compreender isso de forma contínua para que nós pudéssemos fazer algumas atualizações depois de outras coordenadas. A gente, no final, ali vai falar especificamente isso, né? Você pode passar para mim, Eduardo? Bom, então, o VEMOS 2003 ele foi o primeiro modelo de velocidade para a América do Sul, né? E o conjunto de dados utilizados para ele é constituído, né, pelas estações GPS, assim como também por projetos de geodinâmica. Dentro desses conjuntos de dados, né, nós temos, então, a rede regional do CIRGAS e também as estações que foram as estações das campanhas CIRGAS 95 e CIRGAS 2000. Dentro dos projetos de geodinâmica, nós temos, então, o projeto de geodinâmica da América Central e América do Sul, o projeto de movimento da placa de Nazca, o projeto do Andes Central e as atividades geodinâmicas da América do Sul. Bom, acontece que cada conjunto de dados, né, ele tem... Não, primeiramente, né, lembrando, voltando ali na apresentação da parte do Paulo, foi necessário primeiro determinar essa rotação da placa, né? Então, utilizando essas estações do CIRGAS-COM, foi determinado o eixo de rotação, né, o polo de rotação, e esse foi subtraído desse movimento. Assim, restou simplesmente os resíduos de movimento, né? Depois disso, foi necessário, então, fazer com que as velocidades observadas das estações, né, do modo contínuo, elas tinham elas estavam referenciadas a um ITRF, né, que era diferente das demais. Então, foi necessário que todos os outros conjuntos de dados, né, fossem levados para o mesmo sistema de referência, para o mesmo ITRF. Com isso, né, tendo todos os conjuntos de velocidades no mesmo ITRF, né, passou-se então para o processo de geração do modelo, que no caso foi aplicado duas metodologias. Pode passar para mim, Eduardo, por favor? Para fazer essa modelagem do campo de velocidade, foi aplicado então o método dos elementos finitos, né, que é um modelo, no caso ele é um modelo geofísico. É um modelo geofísico simples, né, das placas tectônicas, e nele é considerado, então, um material elástico deformável, né? Eles fizeram lá a consideração de um módulo de Young lá e de alguns outros elementos. O outro método utilizado é a colocação por mínimos quadrados. A colocação por mínimos quadrados é nada mais do que um algoritmo de previsão de vetores matemáticos, né? Então, esses dados de entrada... eles são transformados em matriz, né, e neles vão ser resolvidas algumas equações a partir dessas observações discretas. Pode passar para mim, Eduardo, por favor? Comparando, então, o resultado, né, obtido através da aplicação do método dos elementos finitos e a colocação por mínimos quadrados, né, teve um resultado bem próximo, né, onde você tem uma diferença dos valores de velocidade, né, na média oeste-leste, né, de menos 1 milímetro por ano, quando a gente avalia a média sul-norte, menos 0,1 milímetro por ano, e o erro quadrático médio, né, de leste a oeste, de mais ou menos 1,7 milímetros por ano, e a diferença sul-norte do erro quadrático médio, de mais ou menos 0,9 milímetros por ano. Pode passar para mim, por favor? Bom, depois eu faço um comparativo no final ali, né? O que diferencia entre os dois modelos? O que diferencia, então, do modelo VEMOS 2003 para o VEMOS 2009, né? Nada mais é do que a questão de adição de informações, né? A partir de 2003, né, então foram implantadas mais estações de monitoramento e foram desenvolvidos mais alguns outros projetos de geodinâmica.
Assim, isso levou, então, à extensão desse modelo para a parte do Caribe e a parte da Terra do Fogo, que seria o sul da Argentina e do Chile. Então, ele passa então, de 329 estações de monitoramento para agora, no VEMS 2009, para 496 estações de monitoramento. Estações. Pode passar para mim, Eduardo, por favor? Então, de novo, né, nós temos os conjuntos de dados, também leva em consideração os CIRGAS 95 e os CIRGAS 2000, as redes regionais dos CIRGAS, né, que são as estações de monitoramento contínuo, e os projetos de geodinâmica. Pode ir também? Pode passar para mim, por favor. Os métodos utilizados são os mesmos, né? Volta-se a empregar o método dos elementos finitos e colocação por milímetros quadrados. Eu esqueci de falar aqui que, no caso do método dos elementos finitos, aqui ele muda algumas condições de contorno, né? Algumas considerações que tem que ser levadas em conta ali naquele trecho ali em que o Paulo ele explica, né? A parte de contato entre algumas placas e outras, né? São levadas em consideração, né? Como limite de contorno, né, para esse método, e nessa parte aqui no método, no VEMS 2009, ele altera um dos parâmetros, né, ele é alterado. A colocação por milímetros quadrados continua a mesma também, segue a mesma metodologia. Pode passar para mim, por favor. Quando se compara, né, os dois resultados, os dois métodos, né, a colocação por milímetros quadrados e desculpa, sumiu o nome aqui. O método dos milímetros quadrados e o método dos elementos finitos. Você tem, então, os componentes, né, eles vão variar de norte, os desvios no norte a sul, eles vão variar de 5 a 3,5 milímetros por ano, né, com um erro médio quadrático de 0,8 milímetros por ano. E da componente leste-oeste, né, a variação da velocidade é maior, né? Nós temos, então, de 6 a 6,3 milímetros por ano, e com um desvio do erro médio quadrático de 1,4 milímetros por ano. Pode passar para mim, Eduardo, por favor? Quando se compara, então, os dois modelos, né, o VEMS 2003 e o VEMS 2009, tem uma variação, então, de 8 a 3 milímetros na componente norte e 9 a 18 milímetros por ano na componente leste, né? Os desvios são de 1,3 milímetros ao ano no norte e 3,2 milímetros nas componentes lestes, né? Nesse caso, as maiores discrepâncias elas foram encontradas nos locais em que você tinha um menor número de observações, né? No caso, eram as regiões de algumas ilhas, né, que tinham poucas informações, e algumas regiões de mata, né, que também não se podia fazer alguns monitoramentos ali. Pode passar para mim, Eduardo? Esse, então, aqui, ele é um modelo, o VEMS 2009, né, onde ele mostra que eu tentei dar uma ênfase aqui na parte do Caribe aqui que foi adicionada, né, que do modelo do VEMS 2003 não tinha essas informações, e ele passa, então, a ter essa informação da velocidade na parte do Caribe, além também da Terra do Fogo, né, que é o sul do Chile e da Argentina. Então, terminou, Robert? Sim, isso. Bom, então, iniciando aí minha parte do VEMS 2015, ele foi um modelo de velocidades, né, para densificar o do ITRF, né, aqui para a placa do CIRGAS, para a região dos CIRGAS. Ele foi calculado aí após os fortes terremotos no Chile e no México, no ano de 2010. E ele utilizou as constelações GPS e o GLONASS. Na solução multianual dele, ele utilizou 456 estações, né, no período de 14 de março de 2010 até 11 de abril de 2015. A cobertura dele foi de 87 graus, mais ou menos, de latitude e 75 de longitude, nessas coordenadas que estão aí descritas. Ele apresentou aí resultados, né, de 0,6 milímetros ao ano na direção norte-sul e 1,2 milímetros ao ano na direção leste-oeste.
a incerteza máxima de 9 milímetros ao ano na zona de deformação de Maule, né, no Chile, que é aquela região ali que foi mostrado no slide de 2009, né, aquela região do Chile ali na borda da placa de Nazca, foi a maior deformação, a incerteza, digo. E a mínima foi justamente no meio da placa sul-americana, que é justamente aí a maior parte do território brasileiro, né, que fica no meio da placa, que foi a menor incerteza. Os dados aí foram coletados, né, no site da Pangeia, que disponibiliza, né, os dados lidos. Eu fiz o download desses dados e eu confesso ali que eu não vi grande dificuldade, grande profundeza na modelagem, né? Inclusive, se eu falar errado aí, professora, a senhora me ajuda. Eu baixei uns dados lá do Vemos, havia uma série de coordenadas XY em graus decimais, né? Longitude e latitude, e as outras duas colunas eram as velocidades. Velocidade no sentido leste-oeste e velocidade no sentido norte-sul. E lendo um artigo aí, inclusive esse artigo era da professora Silvana aí da UFPR, um artigo chamado Análise de Dados Geodésicos a partir do desenvolvimento de uma aplicação standalone, que ela fez um estudo aí com relação a essas velocidades. E a modelagem que ela apresentou ali foi uma função horária. Ela, na época 1, coordenada 1, e aí depois ela comparava com a época 2, coordenada 2, né? E aí fazia uma função horária e dessa forma achava a velocidade, né? Só considerando a planimetria, né? A altimetria não foi utilizado porque considerava os efeitos regionais eram muito influenciavam demais, né, na resposta, e aí não havia uma modelagem regional para poder achar global, enfim, o estudo era só o planimétrico, não havia o altimétrico. E a minha dúvida que eu fiquei foi com relação a essa modelagem, se realmente é só isso ou se passou algum detalhe aí, que eu baixei esses dados aí do site da Pangeia e realmente eram apenas esses dados disponíveis. Posso? É que, na realidade, até o Vemos 2009, né, e aí esses modelos do Vemos, é o professor Dreves, né, que é o cabeça, vamos dizer assim, na geração desses modelos. Então, até o Vemos 2009, a gente tinha disponível um programinha, um software, né, onde as velocidades, onde você tinha o modelo de velocidades, né, dentro do software, e aí você conseguia fazer a interpolação para qualquer latitude e longitude. Então, como é que o modelo é gerado? Você tem lá a tua distribuição de estações do CIRGAS e desses projetos geodinâmicos aqui na América do Sul, né, como vocês mostraram ali, você tem uma distribuição que não é muito homogênea desses dados, e a partir desses dados o pessoal gera o modelo de velocidades. Esse modelo de velocidades, na realidade, ele é um grid de velocidades. Então, a partir daquelas estações, o pessoal faz a gridagem dos dados e para os nós, né, para os nós desse grid, se estabelece as velocidades, ou por colocação, ou por elementos finitos, né, para poder gerar o grid regular de dados de velocidade. E aí, depois, se você precisa determinar a velocidade para um ponto que não é o ponto do grid, você faz a interpolação. Sim. Então, a geração do modelo de velocidades ela é muito parecida com a geração de um modelo digital de altitudes, por exemplo. Você tem altitudes em determinados pontos do terreno, você trabalha com uma interpolação para fazer a gridagem desses dados, e a partir desse grid você tem um modelo que pode interpolar para qualquer coordenada, você vai achar a altitude. Nesse caso aqui, ele está trabalhando com velocidades. Então, professor, esse arquivo que você baixou ali do Pangeia, na realidade, é a gridagem do modelo. Então, você tem um conjunto de coordenadas latitude e longitude,
que tem lá um determinado espaçamento, e do lado ali você tem qual é a velocidade horizontal, né, no sentido do leste-oeste e no sentido norte-sul. E daí, a partir desse grid de dados, é que você pode fazer interpolação. Então, não tem mais um software para fazer a interpolação, ou pelo menos eu não achei para o VEMOS 2015 ou para o 2017. Não, professora, a interpolação tudo bem. A dúvida que eu fiquei é se realmente a modelagem era a função horária, era da função horária que eles chegavam às velocidades dos pontos interpolados. A partir da série temporal dos dados GNSS. Não, então, eu fiquei meio com a orelha em pé, assim, porque pelo que eu li ali no artigo, achei assim, pô, deve estar pausando alguma coisa, né? Porque não pensei que fosse apenas a função horária. Mas posso continuar aqui, professor? Pode. Desculpa. Não, obrigado aí. Então, o VEMOS 2015, ele é válido somente para o período de março de 2010 até abril de 2015. Como o movimento, né, das velocidades é um movimento bem, como é que eu vou dizer, periódico, o período dele é tanto quanto grande, o tempo mínimo para o monitoramento, para a atualização desses modelos de velocidades é sugerido que seja de pelo menos 5 anos. Então, nas áreas do Chile e do oeste da Argentina, ele pode ser mais apropriado o uso do VEMOS até o 2009, né? Porque a partir de 2015 ele já pegou aí as movimentações que aconteceram por causa dos terremotos. Com relação ao VEMOS 2017, é a atual configuração, né, da América Latina e do Caribe. Ele foi feito em continuidade ao VEMOS 2015, foi utilizados 515 estações, nessas datas que estão aí de 2014 até 2017. O método de colocação foi também pelo mínimos quadrados, né, com funções de covariância empiricamente determinadas, com a cobertura aí muito parecida, né, com a do VEMOS 2015. Se eu não me engano, teve uma variação aí de 2 graus apenas de latitude, uma área bem parecida, e as incertezas na direção norte-sul aí foram de 1 milímetro ao ano, e no sentido leste-oeste de 1,7 milímetro ao ano. Então, essa foram aí as diferenças na interpolação das velocidades dos VEMOS 2009, 2015, 2017. Então, dá para notar aí, né, que ali no norte da América do Sul, no noroeste da América do Sul e no Chile ali, onde as velocidades foram maiores, que foram os locais aí dos terremotos. Agora eu devolvo a palavra para o Robert aí para continuar a apresentação. Obrigado. Então, para finalizar, né, qual é a importância, então, da gente ter esse conhecimento da velocidade no caso das aplicações geodésicas, né? Então, nada mais é por a necessidade de que as coordenadas de estações de referência, né, quando a gente faz um levantamento, elas estejam referenciadas na mesma época do levantamento e que estejam associadas também ao sistema de referência das órbitas dos satélites, né? Acontece que as estações as estações do SIGAS, né, do monitoramento contínuo, elas têm as informações semanalmente atualizadas, então não precisa, ela já vem meio que automaticamente com essas velocidades, né? E para o caso das estações que não pertencem ao monitoramento contínuo, né, nós temos uns passos que devem ser realizados para fazer essa atualização, né? Então, nós trouxemos aqui quais seriam esses passos. Então, a primeira etapa seria, então, a transformação das coordenadas da estação de referência para o ITRF, a qual se refere às efemérides dos satélites, né? Depois a gente passa a fazer a redução das coordenadas fiduciais da época de referência para a época da observação. Fazemos com que as coordenadas de referência se encontrem na época da observação, se executa o processamento dos pontos GNSS novos, né? Você pode passar para mim, Eduardo, por favor? E depois nós pegamos, então, as coordenadas dos pontos novos, que devem ser reduzidos da época da observação para a época de referência, e, por fim, as coordenadas dos pontos novos devem ser transformadas para o sistema de referência oficial, né? Então, aí a gente, como se a gente fizesse, então, uma atualização
dessas coordenadas, né, para que elas tivessem então no mesmo sistema de referência dos satélites, das órbitas satélites, e também na mesma época do levantamento. Pode passar, que aí vem as nossas referências, né, as nossas referências utilizadas, e terminamos aqui a apresentação. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa para os meninos? Eu gostaria só de dar duas informações aí. Eu coloquei aí no chat 2 links. O primeiro link é o link tanto do software, o GPlates, quanto também é um conjunto de dados. São vários projetos que se referem à reconstrução das placas e tal. E, por curiosidade também, ele inclui as anomalias de gravidade de Bouguer, as anomalias isostáticas e do gradiente vertical. Então, na parte final lá, tem uma série de projetos. Ele é bastante intuitivo o software e ele também projeta, tem várias projeções. Então, eu acho interessante, se alguém tiver mais interesse em conhecer, eu acho que é bastante intuitivo e pode dar algumas respostas. Em relação aí, o segundo link é aqui da Pangeia. Você pode acessar tanto o trabalho lá do professor Dreves e da Laura Sanches, e tem como fazer o download desses arquivos grid. Eu não tenho nenhum software aqui, pelo menos eu não consegui, que abrisse diretamente o arquivo grid, mas eu transformei para um TXT e depois abri no ArcGIS. São basicamente 4 colunas, duas colunas de coordenadas, a componente norte-sul e a componente leste-oeste. Então, ele vai gerar uma série de pontos com esses valores, e eu fiz como são 2 variáveis, né, norte, sul e leste-oeste, eu fiz uma cocrigagem rápida. Eu não estou apresentando os resultados, porque eu também não fiquei não tive muita certeza, né, da sua pertinência, mas quem tiver interesse, você consegue modelar. Então, a partir do momento que você faz uma cocrigagem, você usa essas 2 variáveis, ele vai gerar uma superfície contínua, que vai demonstrar aí dentro da hierarquia aí da movimentação, né, as taxas de movimentação, e vai criar uma superfície contínua. É só isso que eu gostaria de complementar. Obrigado. Então, como eu tinha comentado, né, até o VEMOS 2009 tinha um software que permitia fazer a geração dessa superfície, permitia fazer essa interpolação, né, e antes ele estava disponível tanto na página do IBGE quanto na página do CIRGAS, né, mas aí em função desses, só que ele também não funcionava em 64 bits, né. Então, e aí agora com esses novos modelos VEMOS, né, eles não estão disponibilizando o software para fazer interpolação, né, eles estão disponibilizando esse arquivo, né, que tem a gridagem, né, dos dados de velocidade, e aí você pode fazer a interpolação para a estação que você quiser, né, usando qualquer outro tipo de ferramenta computacional. Então, acho que a gente pode passar para os próximos, que é o Vinícius. Professora, rapidinho. Oi? Posso? Sim? Só uma dúvida que eu fiquei quando estava lendo esses trabalhos. Porque eles falam sempre que tem uma boa aproximação entre os modelos, sobre os métodos aplicados, né? O mínimos quadrados e os métodos elementos finitos. Por exemplo, quando as estações de monitoramento contínuo, elas utilizam o quê? Uma junção dos dois ou um em detrimento do outro? Não, os dois são métodos matemáticos diferentes para você tratar que você consegue fazer interpolação. Né? Então, são 2 formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, na realidade, o pessoal aplica 2 metodologias diferentes para resolver o mesmo problema e compara as 2 metodologias para ver se você está chegando em resultados coerentes. Então, você pode fazer a interpolação, a geração, né, do modelo, tanto por elementos finitos, quanto usando colocação por mínimos quadrados. Porque os 2 permitem gerar interpolação, gerar o teu grid regular de velocidades, a partir daquelas estações esparsas. Então,
essa opção por 2 métodos é justamente para você comparar os dois resultados e ver se você está chegando em resultados coerentes. Mas então a gente não consegue falar que um é melhor que o outro, então? Não, o que você tem lá são os resultados dos desvios padrão da comparação que vocês apresentaram, né? Aquela questão lá de 1 milímetro por ano, menos de 1 milímetro por ano. Né? Então, são valores que comprovam o grau de adequação de duas soluções que são diferentes, matematicamente falando, sabe? Então, não é uma melhor do que a outra, uma em comparação com a outra fornece resultados com desvio padrão ali em torno de 1 milímetro, alguma coisa ali daqueles valores que vocês mostraram. Não, isso eu entendi. Eu digo, por exemplo, você utiliza, por exemplo, essa atualização do monitoramento contínuo, utiliza um ou outro? Tanto faz. A modelagem tanto faz, as duas são resultados bastante similares. São só formas diferentes de você tratar matematicamente o mesmo problema, que é a geração do teu grid de dados de velocidades, que é a tua interpolação. Assim, é porque eu fui olhar nos dados de processamento para ver o relatório, para ver se falava alguma coisa e eu não vi nada explícito assim. No dado do processamento GPS não, porque na realidade tanto a colocação quanto elementos finitos, eles permitem trabalhar com interpolação. E você, para gerar o teu modelo de velocidades, você precisa interpolar, porque na realidade você está gerando um grid de dados regular a partir de estações de GPS que no espaço elas têm uma distribuição irregular. A distribuição geográfica das estações onde você tem a observação é irregular. E você quer pegar essas informações e gerar um modelo que é gerado a partir de um grade regular de posição geográfica. Né? Então, para isso, você precisa fazer a interpolação. Então, você tem lá as suas estações GPS que estão todas espalhadas na América do Sul, cada uma num campo, né, com uma distribuição irregular, e para poder gerar o teu modelo de velocidades, você quer pegar e gerar um grid regular, né, com espaçamento de dados certinho, tanto em latitude quanto em longitude. Então, você vai ter que pegar aqueles dados GPS que estão, cuja localização das estações é toda irregular, e você precisa converter aquela informação de velocidade, de variação da coordenada, numa grade regular de pontos, que é o teu modelo de velocidades. Então, se você abaixa ali, né, quando você abaixa ali o modelo de velocidades e abre o arquivo TXT, como o Paulo comentou, o que você vai ver ali são pontos que têm uma distribuição regular geográfica, existe uma variação regular de latitude e de longitude, onde eu tenho o valor associado da velocidade. Então, essa geração desse grid regular de dados de velocidade é que é feita usando ou colocação ou o método do elemento finito. Sim, entendi. Então, são formas matemáticas diferentes de você tratar aqueles dados GPS que são esparsos para poder gerar esse teu grid regular de dados, que é o teu modelo de velocidade. Certo, Tudo obrigado. Bem? Acho que a gente pode ir para a próxima equipe, que é o Vinícius, a Gabriela e o Rovani, que vai falar um pouquinho de como, né, você implanta novas estações, GNSS, né, considerando essa questão das velocidades. Então, vou compartilhar minha apresentação aqui. Deixa eu ver se é isso. Ups, perdão. Acho que não é isso. Foi a apresentação aí para vocês?
Sim, ok. Então tá. Bom dia, gente. A gente então vai dar continuidade, né, aos seminários. E a nossa pergunta, a pergunta que a gente pretende responder com a nossa apresentação, então, qual o procedimento para a implementação de novas estações de GNSS vinculadas à rede de referência SIGAS? Eu já vou antecipadamente me justificando e talvez me desculpando também, mas assim, para formar um raciocínio lógico para a gente conseguir chegar na resposta final dessa questão, a gente também fez uma breve introdução sobre os modelos de velocidade UVMOS, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido nisso, já que já foram apresentadas nas apresentações anteriores. Bom, então, como a gente vem estudando no decorrer da disciplina, né, a superfície terrestre sofre deformações, né, que são as deformações nesse sistema Terra, que a gente chama, e isso acarreta posições diferentes de pontos na superfície, né, que são associadas ao tempo e às épocas de levantamento. Então, uma das principais questões envolvidas nos levantamentos, né, é a variável tempo. Logo, são necessários estudar os seus efeitos. Aqui, então, eu trouxe uma ilustração disso, de duas estações, com as coordenadas de latitude, longitude e altitude, sendo que essas linhas verdes são alterações abruptas que ocorreram nas duas estações ao decorrer do tempo, né? E como elas provocaram uma mudança nas coordenadas das estações, né? Ilustrando, então, a importância da gente estudar a variável tempo nos levantamentos. Bom, então aqui rapidamente são os modelos de velocidades, né? Como já foi citado por outros grupos, os primeiros, então, foram estabelecidos com técnicas geofísicas e sísmicas, e aí depois veio o advento da geodésia espacial, e a gente conseguiu determinar os outros modelos, né, utilizando essas técnicas. Eu achei legal colocar que o primeiro modelo de velocidades aqui para a América do Sul foi estabelecido em 2003, e teve a colaboração do professor Camille Gemael, né, que é muito conhecido pela gente. Ups. Bom, então o VEMOS é o modelo de velocidade do SIGAS, né? Que estabelece as médias anuais dos movimentos horizontais da superfície. Como foi dito anteriormente, é uma grade de coordenadas de um grau de latitude por longitude, estabelece nas velocidades das estações SIGAS com, e a última versão é o VEMOS 2017. A tabela abaixo, então, mostra o histórico dos modelos de velocidades. É importante ressaltar nesse momento da apresentação que a gente vai contextualizar sobre os levantamentos, a gente vai contextualizar o cálculo das coordenadas com essa variável tempo, mas é importante dizer que os levantamentos interpolados com o VEMOS não podem ser utilizados como estações de referência. Então, o Rovani vai comentar isso a seguir. Agora eu passo a palavra para o Vinícius. Vocês me ouvem? Sim. Bom dia a todos, então, quem vos fala é o Vinícius, e eu vou falar sobre a conversão de coordenadas entre épocas, né? Nesse primeiro slide, a gente tem um fluxograma, então a gente começa ali pelo canto superior esquerdo, com uma definição de sistema de referência, que hoje nós vamos chamar de T0. Então, é o sistema de referência do modelo. Então, aí seguindo depois ali, transformação de coordenadas de T0 para T1, com o objetivo, então, de uso para o modelo matemático. E ali do outro lado, a gente tem medição de GNSS na época T1. Então, com os dois, com a transformação da coordenada e medição de GNSS em T1, nós possuímos medidas em T1. Mas depois da transformação das coordenadas na medida, a gente tem a medição, nós temos a medição em T1, mas referenciadas em T0. E depois a gente pode calcular as coordenadas para a época T1, com velocidade.
e depois retransformar as coordenadas T1 para T0, que é a ideia. Então, por enquanto, nesse slide é só isso. Pode passar, por favor? Então, nesse slide nós vamos discutir sobre o modelo matemático para fazer essa comunicação entre coordenadas referenciadas em diferentes épocas. Então, nós temos coordenadas obtidas por levantamento de GNSS, elas são expressas em componentes x, y, z, em metros e em sistema cartesiano tridimensional. O modelo considera duas épocas, esse modelo matemático que está apresentado. T, a época do levantamento, T0, a época do sistema de referência, né, e V, o V, que nós temos em V em termos de x, y e z, são velocidades de deslocamento por ponto levantado entre a época T0 e a época T. Então, com esse elemento, você pode estabelecer uma ligação entre duas épocas. Próximo slide. Para que a gente possa dominar melhor o modelo, nós precisamos saber a unidade de cada elemento. Então, temos coordenadas em metros, o tempo é em anos, e a velocidade em metros por ano. Daí, quando nós efetuamos o cálculo, nós temos o resultado em metros, que aí é uma nova coordenada. Próximo slide. Daí agora, eu vou falar um pouco sobre o caso específico do SIRGAS 2000, que é o foco da apresentação. Então, o SIRGAS 2000 ele tem como referência a época 2000,4. As velocidades elas podem ser obtidas com dados do modelo VEMOS, que são referenciados na época 2000,4. Próximo slide. E agora, vamos citar um pouco alguns aspectos de se trabalhar com transformações baseadas em velocidade. Elas são mais simples. Então, vários fatores são resumidos em velocidade somente. Fatores como sismologia, maré terrestre, ciclo hidrológico, eles são representados pela velocidade, eles podem ser modelados dentro da velocidade. Então, a velocidade pode ser vista como um erro sistemático. Eu não me lembro qual autor já citou isso, mas ele considera como um erro sistemático, então a gente vai lá e corrige. Você pode usar um modelo de velocidade para estimar o deslocamento de um ponto, baseado em dados sobre pontos de referência, né? São os pontos de referência, no caso, da rede. Daí, a diferença entre coordenadas, elas são em relação à origem, mas a orientação do sistema, os eixos, eles seguem equivalentes. Em parte, lembra o caso da conversão de coordenadas de estado de 69 para SIRGAS 2000. Nós tínhamos, então, sistemas eles eram ditos como equivalentes. A orientação dos eixos, né, eles eram iguais, mas existia uma transação entre eles. É muito similar. Não existem diferenças, né, mas em conversão de coordenadas é um caso de transação. E com o modelo de velocidade, você consegue definir esses parâmetros entre duas épocas diferentes. Bom, da minha parte, é isso. Obrigado, gente. Agora eu passo a palavra para o Rovani. Então, vamos lá. Bom dia a todos aí, quem ainda não conversei hoje. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o SIRGAS como uma rede de referência. No sistema SIRGAS, a definição dele ele é muito idêntica à do ITRS, e a realização do SIRGAS ele é uma densificação regional do ITR-F, na América Latina e no Caribe. E só na América Latina e no Caribe nós temos aí mais de 400 estações atualmente ativas no sistema de monitoramento contínuo SIRGAS-COM. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, vamos falar agora sobre novas estações GNSS, inclusão, né, dessas novas estações GNSS vinculadas à rede de referência SIRGAS. Então, a inclusão de uma nova estação dentro do SIRGAS, ele segue a padronização do IGS, né, ipsis literis, com as mesmas regras. Os manuais eles estão disponíveis no site do SIRGAS.
Eles orientam lá como fazer essa vinculação, como criar essa nova estação quanto à localização, a monumentação, os equipamentos a serem utilizados, como deve funcionar. E após, então, devidamente instalada e funcionando a estação, é feito o registro dessa estação no IERS. E aí, feito o registro, é realizado o processamento a partir daquele momento de instalação, é realizado o processamento semanal de toda a rede Sirgas. Então, vejo que, semanalmente, a rede Sirgas ela é reprocessada, onde nós vamos ter de todas as estações as suas coordenadas, que seria a coordenada da época do levantamento, né, no momento daquela semana. É sempre utilizada o dia médio da semana. Então, atualmente, para a gente ter uma referência, né, o referencial orbital é utilizado para esse cálculo, é o IGB 14, que ele é uma atualização do IGS que aconteceu recentemente, agora em maio de 2020, e equivalente ao ITRF 2014. Tá? Essa afirmação é bem recente. A gente entrevistou, foi buscar mais um pouco de informações, né? Nosso grupo entrevistou o Victor Ciossi Pérez, ele é professor da Universidade da Zulia, da Venezuela. Ele é presidente do grupo de trabalho dos sistemas de referência para os Sirgas. E ele também comentou que cada processamento feito, é feita uma análise de consistência desses dados, como ruídos e movimentações, e aí então são armazenadas essas coordenadas nesta época da sua implantação e todas as coordenadas semanalmente a partir da data em que ela é operada. Pode passar, por favor, Gabriele? Aqui nós podemos ver, né, um gráfico do movimento, né, das placas a partir de uma solução plurianual. Então, o que acontece? De tempos em tempos, atualmente está na época 2015.0, normalmente, quando é identificado alguma movimentação abrupta das placas, né, uma movimentação anômala ou, periodicamente, né, é feito, então, uma realização utilizando os dados de um determinado intervalo. Então, nesse caso aqui, todas as medições se referiram à época 2015.0. Então, por isso que aqui, por exemplo, nós trouxemos um print da nossa estação UFPR, aí da universidade, e observem, olha a data ali no quadro de cima em azul, é a componente norte, a verde no meio a este, e a vermelha a altitude. Observem, por exemplo, que o ano no eixo X é 2015, que é a nossa referência, mas observe que a nossa estação está operando desde 2007, né? Então, e exatamente em 2015 é a referência zero da movimentação. Então, é feito o cálculo das suas velocidades pretéritas, a partir daquela posição, todos referenciados ao T0, que é 2015, né, atualmente. Né? Mas nós temos, os Sirgas disponibiliza as soluções para vários anos aí, né? Atualmente nós estamos em 2015. Quando você clica na estação, no lado esquerdo, nós temos o quadro que mostra ali as coordenadas atuais, inclusive com as velocidades, como o Vinícius comentou ali, né? Mostrando a velocidade em X, Y e Z, para poder fazer as translações e rotações do sistema. Pode passar, Gabriel, por favor? Então, isso quando nós estamos falando de uma inclusão de uma estação de referência no Sirgas. Mas nós também podemos incluir uma estação no Sistema Geodésico Brasileiro, né, através do IBGE. E aí o IBGE também tem uma coleção, algumas orientações de normas. Ela disponibiliza dois documentos importantes, que é a orientação para a instalação de estações de monitoramento contínuo GNSS compatíveis com a RBMC, específico para estações de monitoramento, e outra, instruções para homologação de estações estabelecidas por outras instituições. Né? Qualquer profissional pode fazer uma inclusão de uma nova estação no Sistema Geodésico Brasileiro. Bom, e como é que isso é feito? Para a gente entender como isso é feito em relação às épocas, né, e o uso de velocidades, nós entrevistamos também o Alberto Silva,
né? Ele é engenheiro do IBGE, ele é coordenador de redes, inclusive, do sistema Sirgas, e ele é o responsável por fazer o processamento está na coordenação dele. Então, o processamento para a nossa rede do sistema geodésico brasileiro, ele utiliza injunções já usando a nossa realização, que é o Sirgas 2000, na época 2000,4. Então, todos os dados eles são processados já com a injunção 2000,4, não é para a época atual. Então, por isso que todas as publicações são referenciadas a 2000,4. Observe, então, que para fazer o processamento e a inclusão de do novo vértice no SGB hoje, ele não vai utilizar a velocidade, como a Gabriele comentou, né? Então, nós não vamos usar o VEMOS para fazer um cálculo a partir de um referencial de T0. Nós vamos definir ela hoje, né? E a injunção é já utilizada com as coordenadas de 2000. No caso de monitoramento contínuo, se essa estação for fazer parte de um sistema, né, da RBMC, por exemplo, inicialmente é solicitada a inclusão já dessa estação ao Sirgas. Então, todas as estações da RBMC, elas são integradas na rede Sirgas-Com também. Então, na verdade, primeiro entra na Sirgas-Com e aí automaticamente já vai estar na nossa RBMC, né, para disponibilizar os dados que nós vamos utilizar. Então, todas as nossas estações RBMC também contribuem para as medições semanais e fazer os cálculos aí dos modelos de velocidade, como a gente viu. Só uma observação, apesar de que não faz parte da rede, mas o VEMOS é muito utilizado, por exemplo, quando nós não temos o referencial terrestre, como é o caso, por exemplo, do processamento PPP, né? O posicionamento por ponto preciso do IBGE, que é feito, inclusive, processamento online, disponível esse serviço no site do IBGE. Você faz o processamento e o referencial vai ser o referencial orbital. E aí, então, ele utiliza o VEMOS 2017 para poder fazer a regressão e levar lá para o referencial T0, que no nosso caso é 2000,4. Ok? Pode passar, por favor, Gabriele. Então, aí estão as nossas referências do trabalho e o nosso grupo fica à disposição aí para dúvidas, debates e responder algumas perguntas. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, meninos e menina. Alguém quer perguntar alguma coisa? Para o Vinícius, para a Gabriele, para o Rovani? Não? Ok. Todo mundo já está super entendido de modelos de velocidade. De modelos de velocidade, E agora, então, para a gente finalizar, Kaique, Matheus, positivo e operante? Positivo e operante. Eu acho que talvez essa seja, acho que a pergunta um pouco mais difícil de responder, né? Que é justamente como é que trata a questão de velocidade em países com terremotos, né? Vocês podem ficar à vontade. Eu posso apresentar aqui, Matheus, ou eu apresento? Pode compartilhar aí, Kaique. Pode ser, acho que é melhor. Só um instante. Apareceu? Apareceu. Ainda não, Kaique. Para mim, ainda não. Agora apareceu. Tá, então, bom dia a todos. Eu, juntamente com o Matheus, vamos apresentar a respeito das questões de velocidade, né, como a professora comentou, em países com alta ocorrência de sismos. Primeiro, fazer um agradecimento aos grupos que já apresentaram algumas das coisas que a gente vai apresentar, mas a gente vai tentar ser bem direto e com clareza, tá? Então, inicialmente, né, com o advento da tecnologia do GNSS, foi possível desenvolver diversos estudos onde foi possível realizar o monitoramento, né, dos fenômenos geofísicos. E através das medidas desses fenômenos, a gente pôde determinar a movimentação das placas tectônicas e com isso desenvolver vários estudos
de monitoramento da deformação das falhas que são ativas. Em alguns textos, a Pucci e Mônico, eles explanam que nos referenciais geodésicos modernos a gente tem que levar em consideração, né, as velocidades das placas que vão compor a superfície terrestre. E esse comportamento delas, né, de maneira temporal, ele é irregular, né, devido aos deslocamentos e às deformações do local, onde essas falhas são ativas. Para a estimação da posição e da velocidade final das estações, é preciso fazer a transformação delas para um único referencial, onde, tecnicamente, os efeitos do movimento das placas eles são eliminados e vão ser representados somente os resíduos desses movimentos. E esses resíduos a gente pode subentender como as deformações entre placas, né? As deformações dentro delas, que acontecem muito nas falhas que são ativas, devido aos efeitos isostáticos relacionados às cadeias de montanhas. Deixa eu ver, passou aqui. As correlações desses métodos eles são feitas a partir do modelo de mínimos quadrados, que eu acho que o grupo 5 comentou também, onde eles são consideradas propriedades físicas de deformação e dos elementos finitos, como uma ferramenta mais apropriada. Esse método que ele apresenta, né, o Least Squares Collocation, ele faz essa relação entre os parâmetros físicos e os parâmetros adjacentes, onde inicialmente as velocidades destes modelos eles são apresentados como coordenadas. As coordenadas são apresentadas como coordenadas geocêntricas e tridimensionais. Eu vou passar a palavra agora para o Matheus. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu já vou adiantar também, a gente tinha contextualizado um pouco sobre o VEMOS, então, como os outros grupos aí já apresentaram, já falaram bem sobre ele, eu vou passar rapidamente, né, comentar sobre o VEMOS. Lógico, é esperado que para determinar as velocidades, né, das estações, sejam feitos levantamentos de GNSS contínuos, repetitivos, ali que cubram período mínimo de 2 anos. E quando isso não é possível, a gente, pela nossa pesquisa, é adotado, no caso, VEMOS, que é estipulado aqui para a nossa região da América do Sul. Pode passar aí, Kaique, próximo. Sobre a história do VEMOS, o primeiro ele foi feito lá em 2003, lançado em 2003, onde foi definido, né, produzido a partir da diferença entre a posição das estações utilizadas ali no Sirgas 95 e Sirgas 2000. 48 velocidades foram derivadas da solução multianual e 231 velocidades obtidas através de rastreio com GPS de projetos de geodinâmica. Pode ir para o próximo aí, cara. O atual é o VEMOS 2015, que o pessoal já detalhou bastante. Ele foi calculado ali a partir de medições de GNSS registradas depois dos fortes terremotos ocorridos no Chile e no México em 2010. E ele se apoia exclusivamente na solução multianual, que inclui os dados de 456 estações de GNSS de monitoramento contínuo, e foram observados esses dados ali de 14 de março de 2010 até 11 de abril de 2015. Pode ir para o próximo aí, Kaique. Obrigado. Bem, sobre a questão que foi dada para nós, que é como a questão das velocidades ela é abordada ali em países que têm ocorrência de terremotos, a gente pensou em contextualizar aí pela nossa pesquisa um pouco como o tema é abordado, né? A utilização da técnica de GNSS, ela contribui para o estudo dos fenômenos geofísicos, e as medições servem para determinar o movimento das placas tectônicas da Terra e para estudar a deformação em torno das falhas ativas. Adicionalmente, a técnica ela contribui para a avaliação também dos efeitos geodinâmicos, né? É ilustrado que a necessidade de que os referenciais geodésicos modernos é necessário que se leve em conta, né, a velocidade das placas que compõem toda a superfície da Terra e da área de estudo. O comportamento temporal mais regular ele é devido principalmente aos deslocamentos das placas tectônicas e, de forma secundária e episódica, também por deformações locais. Próximo lá, Kaique, por favor.
E ali, conforme nossa pesquisa, a gente também entendeu que as coordenadas das estações elas são vinculadas a um sistema de referência bem definido, né? E mesmo sabendo que essas estações se movem ali com o passar do tempo, as suas coordenadas, elas, numa determinada época, elas são fixas. Então, a adoção e a realização aqui do CIRGAS 2000 em cada um dos países requerem o conhecimento do campo de velocidade das estações e a definição de uma época de referência. Essa adoção ela é empregada para manter a consistência do sistema geodésico de referência na utilização das coordenadas. E bem, pelo que a gente entendeu, como é abordado em países que têm ocorrência de terremotos, a posição e a velocidade ali, final das estações, elas são estimadas transformando a posição das estações para o mesmo referencial e supostamente são eliminados ali os efeitos de movimento global da placa, tal que são representados somente os movimentos residuais, os quais podem ser entendidos como devidos às deformações intraplaca, ou seja, as deformações dentro das placas rígidas, tal como acontece ao longo das falhas ativas e efeitos isostáticos associados a cadeias de montanhas. A gente alterou ali, professor, um pouco a nossa apresentação meio que de última hora para não ficar tão repetitivo. Então, essa parte final, ela não vai estar na apresentação que a gente colocou ali na aplicação, né? Então, se puder, ou se a gente puder enviar para a professora essa apresentação atualizada também. Mas eu acho que seria isso. Se o pessoal tiver alguma dúvida que a gente possa responder, tá? Fica à disposição. Só um comentário a mais também, uma questão informativa. Essa nossa referência que a gente usou, o Dewis, que é o professor Herman Dewis, que acho que alguns de vocês utilizaram também, vai estar realizando um webinar amanhã sobre o CIRGAS também, sobre a questão de movimentação de placas e da velocidade. Então vai ser amanhã às 3 horas, acho que no site do CIRGAS está todas as informações lá, e eu acho interessante para todos os grupos, né? Eu creio que ele vai abordar todas as questões que a gente apresentou nos seminários. Obrigada, meninos. Eu ia comentar com vocês agora no final, se vocês entram lá na página do cirgas.org, né, a primeira coisa que aparece lá são as últimas novidades, e daí vai aparecer essa apresentação do professor Dreves, que vai falar justamente sobre essa questão de velocidades. Só não sei certinho o horário que porque eles colocam lá o horário o TC, eu já vi que ia ser meio-dia, horário de Brasília, então eu só não tenho certeza exatamente do horário que vai ser, mas se vocês entrarem lá na página do CIRGAS, meio-dia aqui, né, Lissa? Eu não tinha certeza do horário, acho que vai ser meio-dia mesmo aqui. Que ele vai falar justamente sobre essa questão de velocidades e como é que a gente considera essa questão das velocidades. E o CIRGAS, essa não é a primeira apresentação, né, que está tendo dentro do contexto do CIRGAS, já houveram outras apresentações, inclusive uma apresentação da professora Laura Sanches falando sobre sistema de altitudes, né, a questão da unificação de sistema de altitudes. A apresentação da Laura Sanches já foi, mas tem o link lá na página do CIRGAS, do vídeo lá, então a gente consegue assistir, né, essas apresentações depois delas acontecerem. Né? Então, é uma inovação dentro do CIRGAS, né, essa questão desses webinars, né, que é bastante interessante. Né? O CIRGAS sempre teve uma política muito grande de promover encontros e grupos de trabalho e de pesquisa, né? Na América do Sul e na América Latina inteira, nós tivemos mais de um encontro do CIRGAS aqui em Curitiba, né, para tratar de temas específicos, e agora, por conta da pandemia, eles estão proporcionando esses encontros online com temas específicos. Então, quem tem interesse, né, quem trabalha com essa questão de sistemas de referência, a parte de altitudes, né, é bem interessante o que eles estão colocando lá na página do CIRGAS, que é bem o que está sendo tratado
não só dentro do projeto Sirgas, né? O Sirgas ele vem seguindo a tendência do GIGOS, né? Então, o projeto Sirgas está bem contextualizado a nível global também, né? Então, é bem interessante. É só entrar lá no sirgas.org e vocês têm acesso a essas informações. Podem mandar para mim no meu e-mail, meninos, ou colocar lá no chat da equipe essa apresentação atualizada que vocês fizeram, né? O Kaique e o Matheus, tudo bem, que daí eu dou uma olhada nessa apresentação mais atualizada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, está todo mundo com fome, né? E eu agradeço, né, a presença de vocês aqui hoje, né? De novo, além do horário. Que eu tive avisos, né? Agora, 11h30, postou ali a última avaliação teórica de vocês. É um arquivo com 8 perguntas. Eu não consegui colocar um forms ali para dizer, eu coloquei um forms para quem é e-mail FPR. Eu ainda não aprendi a colocar um formulário que todo mundo consiga acessar e que eu tenha a resposta, né, do pessoal que está cadastrado com e-mail que não é o FPR, né? Isso preciso aprender. Então, ao invés de colocar o formulário lá com o questionário, eu acabei colocando um arquivo PDF, né, para vocês responderem aquelas 8 perguntas. Aí isso consiste, né, na última avaliação da disciplina. Né? Então, uma avaliação que vale 50 pontos lá, dentro, né, da nota geral da disciplina, que é 100. Os outros 50 pontos vêm desses trabalhinhos, né, que vocês fizeram e que estão fazendo, né? Aí ontem recebi um monte de retorno lá do quiz que vocês fizeram lá, daquelas lições, né, daquelas aulas lá que eu passei para vocês, como último trabalho dirigido, né? Então, eu vou disponibilizar depois, eu acabei não vendo a parte do capítulo 7, que é sobre a questão mais voltada para a geodésia espacial, mas eu havia comentado com vocês que eu foquei ali bem na parte de referenciais, porque eu costumo dizer que não existe mais essa separação que tinha alguns anos atrás e que muita gente ainda fala de geodésia geométrica, geodésia física, geodésia espacial. Hoje é uma coisa só, né? A gente modela campo da gravidade da Terra usando satélites. Então, o que é isso? É geodésia espacial ou é geodésia física? Então, não tem mais essa questão, né? A gente determina coordenadas geométricas, latitude, longitude, altitude elipsoidal a partir de satélites. Então, qual que é a diferença entre geodésia geométrica e geodésia espacial? Não existe mais. Então, e aí isso é o meu ponto de vista, né, da Regiane, que eu não vejo mais a geodésia, né, com essa separação entre aquilo que é físico, aquilo que é espacial. Tá tudo ligado, está tudo interligado, né? Então, esse capítulo 7 falava mais de órbita de satélites. Eu ainda não coloquei, eu vou colocar lá os meus slides lá disponível para vocês verem, mas a gente não dá ênfase ali em técnicas espaciais, porque nem dá tempo, né, da gente ver isso na disciplina. É mais uma questão de referencial mesmo, para ficar mais claro para vocês essa questão de referencial celeste, terrestre, e ali a gente fala um pouco do referencial da órbita do satélite, que é mais um referencial que a gente trabalha, que a gente não abordou aqui, né, que é como é que o satélite se posiciona na sua órbita ao redor da Terra. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês, né? Eu peço desculpa, né, por alguma coisa que não tenha ficado claro, ou pela qualidade ainda
aquém, né, dessa aula virtual, né, como o Roberto falou, é novidade para todo mundo. Eu já comentei com vocês aqui, quem teve aula comigo sabe que eu adoro um quadro, né? Escrevo muito e desenho muito no quadro, então a gente tem uma certa dificuldade, né, de sair desse ritmo de aula presencial e vir aqui para aula virtual, né? Então, desculpem alguma coisa, né, que não tenha ficado, né, do jeito que vocês imaginavam, né? Mas por isso que eu disse, né? Estou aberta a críticas, sugestões, reclamações, né? Podem entrar em contato comigo. E estou à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, né? Eu ainda não consegui corrigir todos os trabalhos de todo mundo, né? Então eu só vou colocar a nota de todo mundo lá a partir do momento que eu tiver todos os trabalhos, né? Todos os trabalhos corrigidos, aí eu coloco lá a nota de todo mundo, né? Senão coloco a nota de um e de outro lá e daí fica complicado, né? Mas prometo fazer isso, né? O mais rápido possível. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, sugestão, reclamação? Gabriele, levantou a mãozinha, pode falar. Eu tenho uma dúvida quanto ao trabalho 4. Como a gente está entregando eles pelaquela plataforma do quiz, aqui no Teams, assim que a gente terminar lá, a gente pode colocar, entre aspas, como enviado aqui no Teams, isso? Porque eu acho que se a gente não fizer nada, fica meio que parece que a pessoa não entregou, assim, sabe? Daí eu não sei. Não, para mim não precisa colocar nada no Teams, Gabriele. Eu estou fazendo à medida que eu vou recebendo os e-mails lá do quiz, eu estou fazendo na minha planilha do Excel o controle de quem já entregou ou não. Então, não se preocupem se ali no Teams vai ficar como não entregue. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo, à medida que eu vou recebendo os e-mails, eu estou fazendo esse controle. Tá bem, muito obrigada. Tá, Aproveitar que eu já tô com a palavra, queria agradecer a professora também pela aula, pelo semestre que foi diferenciado, mas apesar dos pesares, né, de ser diferente para todo mundo, foi muito proveitoso. Muito obrigada, professora. Por nada, Gabriela. Obrigada pelas palavras. Quem mais levantou a mão? O Rovani. Não? Rovani, não? Quem que levantou, então, a mão? Lima? Alô? Oi? Alô? Oi, Rovani. Você levantou a mão? Desculpa. Tá. Regiane, não, só queria agradecer aí todo o empenho, eu sei bem a dificuldade que é organizar, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais do que o normal para conseguir organizar isso tudo, né? Mas, assim, eu tenho certeza que a gente pode ter um ótimo aproveitamento mesmo nessa condição, né? A gente sabe que tudo é complicado, toda a sociedade tem perda, e mesmo assim eu acho que foi muito proveitoso, né? Foi muito boa e agradeço aí todo o empenho, tá bom? Tá, obrigada, Rovani. O Jaime perguntou aqui, professora, foi enviado muitas vezes o quiz? Alguns quiz eu recebi mais de uma vez. Não tem problema, Jaime. Não tem problema. Às vezes a pessoa faz o quiz uma vez, aí eu recebo, porque já está cadastrado o meu e-mail lá, aí a pessoa faz o quiz de novo, né, na tentativa de melhorar um pouco, né, a performance, né, mas eu não tem problema. Tem lá um quiz, né, enviado mais de uma vez, não tem problema, não. Eu estou fazendo o controle lá certinho, lá. Não tem problema. A Kalima. Obrigado pelo empenho aí, professor. Foram muito boas aulas. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Ô, professora, só queria perguntar a respeito da disciplina, ou da prova, se as respostas, a senhora quer que a gente faça como se fosse um trabalho, tipo, referenciado bibliográfico, fazendo citações, ou como se fosse uma prova que a gente iria fazer assim, para palavras? Como se fosse uma prova com as suas próprias palavras. Eu abri, já está aberto ali, eu deixei aberto até sábado, meia-noite, para entregar. Esqueci de falar isso também. Tá ok, professora. Eu faço as provas
tá? Não precisa nada de referência, nada. É o que vocês entenderam da disciplina. Tem muitas questões ali que vocês não vão achar a resposta pronta nos slides. É aquilo porque elas envolvem coisas que a gente falou desde o começo da disciplina. Então, acho que é uma visão geral daquilo que vocês tiveram mesmo. Algumas são mais específicas, sim, né? Mas, no geral, elas são perguntas bem gerais e eu gostaria que vocês respondessem com as próprias palavras. Tá ok, professora. Obrigada. Okay. Queria agradecer pela disponibilidade, pela disciplina ministrada e agradecer a todos, né? Nossa troca não foi tão boa assim pessoalmente, interpessoal quanto poderia ser, mas como a Gabriela falou, apesar dos pesares, foi muito bom, então eu queria agradecer a todo mundo e especialmente a senhora, professora, pela disciplina. Obrigada, Karine. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Paulo? Paulo perguntou muito. Levantei assim. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, pelo todo o conteúdo aí que foi passado. Até alguns meses atrás, a geodésia para mim era uma incógnita, né? Eu não tenho formação na área. E abriu-se assim, um mundo de informações e tal, e foi muito legal, e eu agradeço aí. Agradeço aí os colegas também, né, na troca de ideias aí e tal. Muito obrigado e sigamos. Obrigada, Paulo. Acho que é isso, acho que eu tenho a agradecer a vocês, né, para mim também, esse semestre, além de novidade em termos de não estar presente, né, lá, para mim foi mais um desafio, porque eu gosto muito de falar, né, eu nunca consigo terminar a aula no horário, e o meu desafio maior foi que eu estava acostumada, né, a uma aula de 60 horas, que baixou para 45, né, e aí você tem uma certa, né, a gente leva um pouquinho de tempo até se acostumar, né, com isso, né, então vocês foram meio que o meu teste, né, do como é que eu faço para passar uma aula de 60 para 45, e daí eu vejo que eu tenho que diminuir um pouco mais, né, tenho que parar de falar tanto também, porque senão eu não dou conta também em 45 horas daquilo que eu tenho, né, planejado. Então eu preciso dar uma enxugada ainda mais na disciplina. Eu estou à disposição, né, de vocês, podem entrar em contato comigo. Espero que logo, né, a gente consiga se encontrar pelo corredor, né? E aí vocês, por favor, né, professora, eu sou fulano de tal lá da disciplina, né? Porque a gente não se vê, né? Então provavelmente eu posso passar batido, né, por muitos de vocês lá no corredor, né? Então quando eu fizer isso, por favor, né? Professora, tudo bem, né? Eu sou fulano de tal lá da disciplina de geodésia básica, tá bom? Então, acho que é isso, gente. A gente termina os nossos encontros aqui, eu só deixei vocês agora com um trabalho para fazer, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Perfeito, professora. Professora, mais uma vez também, parabéns aí pelo trabalho aí feito, né, com a gente, trabalho exercido, a metodologia aí, apesar dos pesares, foi uma adaptação, mas foi boa. A gente conseguiu entender grande parte do conteúdo, vai ser comprovado nessa última avaliação, né? Agradecer pelo conhecimento aí compartilhado, a gente vê que essa era um turbilhão de conhecimento, começa a falar de uma coisa, puxa outra, e começa, é por isso que a senhora fala muito. E é isso aí, mais uma vez mesmo agradecer pelo tempo aí, pela disposição aqui, também está tirando dúvidas para a gente. E pode ter certeza que, cruzando com a senhora, eu peço para a senhora me apresentar o gravímetro, essas coisas lá do laboratório. Essa dívida aí a senhora paga. O nível N3 também, se vocês quiserem ver de pertinho, exatamente. A gente tem lá e tudo mais. Beleza, gente. Tchau, obrigada para você, né? Pelo companheirismo, né, nesses meses aqui que a gente esteve junto, virtualmente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Obrigado. Até logo. Tchau, Matheus. Obrigada.